Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Hoje trazendo um pouco sobre a pauta de pets, né, de veterinários, de pets, acessórios para pets. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar com a Flávia Procópio, médica veterinária da Festa Pet Consultório. Tudo bem, Flávia? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Flávia, conta pra gente um pouquinho como, né, é ser médica veterinária. A gente percebe que hoje em dia se fala mais em pet do que antigamente, né? Foi um mercado Sim, que está bastante crescente aí. Antigamente não se falava pai de pet, mãe de pet, hoje já existe pai de pet, mãe de pet. E acredito que aí no teu ramo, como médica veterinária, você deve ter identificado também essas mudanças. Conta pra gente um pouco como que foi, né, entrar nesse mercado aí da tua profissão. E o que você identifica aí de novo? sim, bastante. Assim, a gente vê bastante essa mudança, assim, que os pets realmente viraram filhos hoje em dia, né? Tem até casais que deixam de ter filhos para ter animais, né? Enfim, os pets antigamente eles viviam, assim, viviam mais no quintal das pessoas. As pessoas adotavam mais para proteção da casa. Ele era mais assim um animal mesmo, se tratava como um animal. Ele comia a comida que era feita pela gente, As mas não. sobras, As né? sobras, era muito as sobras que eles comiam. Não tinha muito assim, ração de. Hoje em dia tem ração para animal que tem problema no rim, para problema que tem gastrointestinal, que seria problema no estômago, no intestino, né? A ração que é de mais boa qualidade do que uma outra, né? Que a gente acaba indicando, assim, umas ações melhores para os animais. Ou seja, mudou completamente esse Mudou, cenário, mudou né? completamente o cenário, Eu né? lembro quando eu era criança, a gente tinha cachorro em casa e tudo, e você realmente não tinha. Era muito difícil até você ver, por exemplo, pet shopping. Não existia essa figura do pet Uhum. shopping, né? Ração, quando se dava ração, era comprada no mercado, né? E hoje isso expandiu demais. Você tem pet shopping em tudo quanto é lugar. Você tem planos, inclusive, de saúde próprios Sim, para animais. E o animal de estimação mesmo passou a ser filho, né? Talvez por essa mudança de comportamento social, a vida cotidiana, o que você falou, as pessoas estão deixando de ter filhos para ter animais de estimação. E isso impactou bastante o teu mercado também. sim, sim. Que começa assim, banho e tosa também começa a surgir disso, né? Que começou a colocar o animal para dentro de casa. Então, os pais de pet, né, começaram a querer deixar o seu cachorro limpo, deixar ele tosado. Então, começou a surgir aí o banho e tosa, né? Brinquedinhos para pets também começaram a surgir bastante, né? Festas também para cachorros, que na verdade a gente também tem lá no nosso setor, né, que é bem interessante, começou a se ter festas de aniversários, assim, para comemorar 1, 2 anos de animais. Isso é bem interessante, né? Ou seja, mudou mesmo, passou a ser um integrante da família, né? É, E assim, tem tudo bem, tem aquela vertente lá de proteção aos animais, que já vinha, né, essa narrativa. E essas lutas aí por direitos dos animais já vem há muitos anos. Mas eu vejo que foi criar, não digo que foi criado, mas que começou a ter mais impulso mesmo, a própria questão pessoal. As pessoas passaram a olhar o animal de uma outra forma, a olhar o seu bichinho de estimação de uma outra forma. E aí vem toda também a questão do que o mercado de acessórios, de ração, começou também a direcionar, né, e a lançar novos produtos. Cada hora você tem uma coisa diferente. sim, sim. Cada hora tem uma coisa diferente. Por exemplo, shampoo antipulga, shampoo para animal que tem problema de alergia, que hoje tem bastante, né? Então começou a surgir essas coisas aí. E a gente às vezes indica bastante, né, na nossa área. Então chega a ser bem interessante. Não, e é interessante porque você, como médica veterinária, você deve ter se deparado muito com isso também. Porque a gente está falando de um serzinho que tem um organismo próprio e que está sujeito à alergia, o que você falou, que está sujeito a problemas gastrointestinais. E tudo que lança no mercado, então tem que ter uma adequação também. Uhum. Tipo, não é todo animal que pode comer determinada ração ou lidar com determinado produto, não tem que fugir um pouco desse modismo? E qual a função do médico veterinário nessa análise? O que pode e o que não pode para aquele animal, para aquele Uhum. filho lá, aquele pet?
Olha, geralmente, a gente olha para o animal, né? Vê se ele tem alguma alergia, né? Que a maioria, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm muito cachorro de raça, né? Então, por exemplo, o Shih Tzu tem bastante predisposição a ter aquela dermatite, que seria infecções na pele, né? Por a ter alergia. E o que acontece? A gente tem que ensinar o tutor de como ele vai ter que fazer a nutrição desse pet, o manejo, que seria o que adequar na casa, porque nem sempre ele pode lidar. Às vezes o animal tem alergia a algodão, então a gente precisa ensinar para esse tutor que ele não pode ter coisas de algodão, né? Medicações também, né? Que esse pet vai ter que tomar, banhos que ele vai ter que fazer, hidratação no pelo, muitas vezes que ele vai ter que fazer para não ter tal alergia. Uma alergia muito comum é alergia a frango, né? Nossa. Então, tem muito pet que tem alergia a frango hoje em dia, então a gente tem que ensinar esse tutor que ele não pode dar alimentação com frango para esse pet, né? Tanto é que hoje em dia tem muitas rações que são de cordeiro, que são de Outras fontes, né? outras fontes de proteína, né? Porque esse animal não pode ficar sem proteína. Muitas vezes a gente tem que dar a ração hipoalergênica, que é uma ração que ela vai ter a proteína mais hidrolisada, que a gente chama, né? É uma proteína mais digerida para esse corpo aceitar melhor do que algumas outras rações aí. Então, nem todos podem comer a mesma ração. Nem Né? todos podem usar as mesmas coisas. É interessante você falou com relação à questão da raça, né? Porque, de fato, você vê hoje em dia, principalmente, essa busca maior por, principalmente nos cachorros, né? Vamos dizer, setorizar aqui. De raça X ou raça Y, e tem muito isso. Ah, a raça X eu prefiro porque ela não cresce tanto, ou porque é mais dócil. Existem essas características específicas de cada raça mesmo? Ou isso é meio ilusório? Tipo, depende muito da criação também do bichinho? Não, assim, tem raças que são bem predispostas a ter doenças, né? Como, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia Shih Tzu e Lhasa, né? Esses animais aí têm predisposição a ter olho seco, a ter problemas na pele, problemas, assim, de hormônios também, né? E o que a gente vê hoje em dia é que os animais são menores. Então, os tutores vão procurar de raças menores. Por exemplo, às vezes eles gostam muito de bulldog também, de pug, né? Que aí são raças que vão ter predisposição a ter doenças respiratórias. Focinho mais curto, O né? focinho mais curto causa isso. E a gente tem que orientar esse tutor sobre essa questão também. Né? Então não adianta você querer ter um animal de estimação de uma raça X, porque acha bonito aquilo. Você tem que estar ciente dos cuidados e adequações que você deve ter com ele. O que eu oriento nesse caso é você conversar realmente com o seu veterinário, né? Olha, eu quero adotar tal raça, né? Então, ele vai te falar, olha, tal raça tem tal predisposição, a gente vai ter que olhar esse bichinho, vai ter que tratar de tal forma, né? Outra predisposição também é, por exemplo, animal pequeno tem predisposição a ter uma luxação no joelho, né? Então, às vezes ele precisa de uma fisioterapia também, né? Precisa caminhar. E a gente precisa orientar muito esse tutor em relação a isso, né? E com relação, assim, à saúde, vamos dizer, psicológica do animal? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente escuta muito falar, às vezes, o animal está estressado. Isso é real? Acontece mesmo também os problemas de fundo emocional com os animais e pode até levar a algum outro tipo de doença? Hoje em dia acontece bastante isso, viu? Por exemplo, assim, por ansiedade por separação, né? O animal começa simplesmente a arrancar o próprio pelo, a se machucar, a se automutilar. Isso é muito sério mesmo, né? Até assim, no espaço que eu trabalho tem creche, né? E a gente tem um animalzinho lá que justamente está na creche porque ele não consegue ficar longe de pessoas, né? Nossa. E se ele fica longe de pessoas, ele começa a se coçar, né? E ele já passou por toda a triagem, assim, para saber se ele tem problema, algum outro problema dermatológico, né? Se tem alguma alergia, alguma outra coisa, não deu nada. Emocional mesmo. Então a gente vê que é emocional mesmo, né? E para esses casos, o que eu recomendo é realmente colocar esse animalzinho na creche ou ter algum outro animal
né? Porque às vezes assim, ele se sente muito sozinho. Porque o que acontece muito hoje em dia? As pessoas trabalham muito fora, né? E assim, não é culpa da pessoa, ela precisa trabalhar. Né? Só que assim, esse animal acaba ficando muito tempo sozinho. Aí o que o tutor chega falando pra mim? Olha, ele tá comendo o sofá, ele tá comendo o chinelo, ele tá destruindo a minha casa. Causando, né? Ele tá causando, né? E isso daí, muitas vezes, é porque ele tem tédio. Ele tem tédio como a gente. Você vê que interessante, porque a gente estava falando, né? As pessoas passaram a buscar por mais pets, na realidade, por uma mudança de cenário da atualidade, né? De vida, de mais trabalho. E aí não tem tantos filhos, porque, na realidade, as pessoas trabalham tanto naquela vida cotidiana que optam por não ter mais filhos e aí acabam adotando um animal. Eu vejo isso acontecer com mais frequência e cada vez mais. Você tem estruturas familiares com menos filhos ou sem nenhum filho, mas sempre com um pet. Aí veio a expressão, né? Pai de pet, mãe de pet, que eu acho que você falou muito pontualmente, que é o tutor, na realidade, Sim. né? Você tem uma outra questão aí, né? Essas questões psicológicas mesmo. Não adianta você querer, às vezes, substituir, colocar lá um animalzinho lá como, para preencher o seu tempo vago, que é o seu tempo que você não está no trabalho, então eu não quero ter filho porque eu não tenho tempo para ter um filho. Mas eu vou ter um pet. Que isso também pode causar um problema. Você tem que ter uma responsabilidade maior ali também, né? Tem que ter uma responsabilidade com aquele animal que você está colocando dentro da sua casa. Que aí que vem toda essa modernidade das creches, que também é uma coisa nova, né? Você ter creche para um animal que não pode ficar sozinho. É que eu brinco muito assim, que é uma criança de outra espécie. E parece mesmo. Porque tem tudo assim que uma criança também precisa, né? Às vezes vai ficar doente, às vezes você vai ter que gastar dinheiro, né, com medicação, às vezes o animalzinho vai precisar ficar internado, né? Nem sempre acontece, mas assim, precisa tomar as vacinas, precisa fazer vermifugação, precisa passar o antipulga, né? E eu sempre oriento, bato muito nessa tecla com os tutores, porque é muito necessário fazer esse tratamento. E muitas vezes tem que colocar na creche, tem que colocar esse animal para se divertir, para brincar, para gastar energia, principalmente filhotinho, né? Porque o que eu vejo acontecer muito? Os filhotinhos, eles têm muita energia e o tutor não tem o tempo, né? Aí é que surgiu os dog walkers, né? Que levam para passear. Surgiu a creche, surgiu o hotel, porque muitas vezes, assim, adota o animalzinho e quer viajar, né? E não sabe Surgiu aonde outro deixar. nicho de mercado voltado para isso. Sim. Então, essa questão de trazer o pet para dentro, tratá-lo como filho, mudou muito o mercado pet, né? Nossa, eu tive um chihuahua há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E eu lembro que ele era tão pequena, era fêmea, né? Mas ela tinha medo das pessoas. Ela não, tipo, se você soltasse no chão, e ela tinha medo. E aí eu comecei a pensar, será que é porque é tão pequeno que tem muito estranho aquilo? Ela não conseguia interagir. Uhum. Porque ela tinha medo. Chegava alguém assim, ela olhava desesperada. É interessante, né? Eu fico imaginando que deve passar na cabeça dos animais também, né? Que a gente fala tanto do irracional, mas às vezes é tão mais racional do que, né? É que assim, hoje em dia o que acontece? Às vezes o pet não tem contato com outros animais, né? Tem só um em casa e ele fica lá no mundinho dele, crescendo no mundinho dele. Quando ele encontra outro animal, ele já fica, opa, o que é isso aqui, né? E porque assim, o natural do pet é viver com outros animais, né? Então a gente tem que entender isso. Que desde cedo a gente precisa levar eles para interagir com outros animais, porque senão quando ele crescer vai ser mais difícil ainda, né? E isso é interessante, porque as creches, tipo, você tem lá vários animais de famílias diferentes e raças às vezes diferentes que estão interagindo naquele ambiente. Não dá confusão, assim, de um querer brigar com o outro? Ou isso flui bem? A questão da creche mesmo, com um monte por exemplo, cães de raças diferentes e com outros convívios. Como que funciona? Olha, geralmente dá super certo, porque assim, eles passam por um período de adaptação. A gente simplesmente não coloca eles lá para interagir com os outros. A gente vai aproximando primeiro dos pequenos, né? Vai deixando eles se cheirarem, interagirem, porque assim, muitos animais às vezes nem sabem
como interagir, né? Não sabe que eles têm que cheirar um ao Viveram outro. tão isolados, né? Que eles não sabem o que eles têm que fazer. E a gente acaba ensinando, acaba... isso daí vai demorar mais ou menos 1, 2 semanas, né, pra acontecer. Não tem muito como. Aí depois que ele vai se adaptando a esses Aí animais ele não pequenos... quer mais sair daquele ambiente. Aí ele não quer mais sair daquele ambiente, né? Ô, Flávia, e você estava me contando, inclusive, que você faz atendimento a domicílio também como médica veterinária. E como que funciona isso? As pessoas te ligam ou já são clientes seus? Porque a gente entende da seguinte forma, tipo, muitas pessoas que têm animais, muitas vezes eles não querem levar no veterinário, até por medo, tem aquelas coisas, eu não vou levar meu bichinho lá, pode ir alguma coisa, enfim. Como que é esse atendimento a domicílio? Então, geralmente assim, as pessoas, elas me mandam mensagem procurando já o domicílio, né? Porque isso está se expandindo bastante, as pessoas estão tendo conhecimento de que tem o domicílio e perguntam se faz o domicílio, né? Eu geralmente falo, sim, dependendo da área, né? Porque às vezes me perguntam da Zona Norte, né? Por exemplo, para dar uma vacina. E aí não tem como eu tô aqui no Jabaquara, né? A Fica vacina muito vai distante, estragar. né? Aí não tem como, porque ela pode ficar mais ou menos uma meia hora fora da geladeira, né? Então eu sempre prezo por isso. Eu falo, olha, eu preciso saber mais ou menos onde você mora, né? Aí tem sim uma taxa de transporte, né? Eu já aviso a pessoa que tem essa taxa. E eles geralmente pagam, porque assim, os benefícios do domicílio são muito bons. Porque, por exemplo, tem animais que têm medo de entrar no carro. O tutor vai pegar trânsito, né? Não tem esse tempo para pegar trânsito. Muitas vezes não leva no veterinário porque não tem esse tempo, né? Acha que vai ficar num tempo de espera, assim, de 1 a 2 horas, como muitas vezes até a gente mesma fica em hospital, né? Sim. E até principalmente para gatos, porque os gatos geralmente são bem estressados em relação assim, à mudança de ambiente. Eles querem ficar no território deles, né? Então, assim, para não causar um certo estresse, o atendimento a domicílio chegou para isso, E né? tá crescendo, Tá né? crescendo bastante. Tá crescendo bastante. As pessoas estão se conscientizando cada vez mais dos benefícios do domicílio. Até assim, para animaizinhos, um filhote, que não tem vacina nenhuma. Não tem como ficar transportando. Não é que não tem como ficar transportando. É que, por exemplo, você Risco. leva para um... risco de você trazer para um hospital, para um consultório, que por mais que a gente higienize, Tá. às vezes pode ter um contato ali que pegue alguma doença, né? Até a gente mesmo tem esse receio de... eu tô com uma gripe, eu tô com uma tosse, só que eu não quero ir no médico porque eu acho que eu posso pegar mais alguma coisa, É verdade. né? Às vezes a gente mesmo tem esse receio, né? Então, o domicílio... E de fato, os animaizinhos, porque normalmente quando você compra lá um filhote, eles falam, olha, até a última vacina, não sei se 3 meses, não vem, né, o tempo aí, mas até a última vacina não é bom sair na rua, para não ter esse contato com outros, né, vírus e bactérias de outros animais que tinha muitas, né, não sei se ainda existe parvovirose, essas coisas ainda existem. Sim, existe, tanto é que se você não dá vacina no seu animal, leva ele na rua, leva em pet shop, ele acaba pegando e assim é uma doença muito triste. É muito triste porque é muito difícil salvar o animal, né? E ele sofre bastante. Por isso que eu sempre enfatizo essa questão aí de dar a vacina, né? E também um atendimento preventivo. Acho que também cabe Sim. nisso, inclusive a domicílio. Que é o que você vê. A gente falou um monte de coisa hoje sobre, inclusive, alimentação, sobre o que pode e o que não pode. E uma das coisas que você até colocou foi, olha, pergunte para o veterinário, né, do seu filhote, o que ele pode, qual que é a pretensão da raça, aquela raça tem mais tendência a isso ou aquilo. Então, cabe também a gente colocar essa questão do próprio atendimento, né, preventivo, né, chamaram o veterinário a domicílio quando comprar um filhote, até para entender qual a rotina daquele animal, o que é necessário, aquela raça, enfim, acho que é um pouco dessa forma também, né? Sim, é muito importante. Tanto é que chega um filhotinho novo, eu falo, olha, vamos marcar uma consulta para eu te ensinar como você deve dar a ração, que ração vai ser melhor para ele, o que a gente vai ter que tomar cuidado em relação a essa raça, como deve ser o ambiente dele para não causar estresse, né? Como deve ser o período de adaptação a outros animais também, quando ele vai poder sair na rua, que vacinas que ele tem que tomar, né?
Então, isso fica até para quem tem interesse, né? Ou já tem aí um filhotinho em casa, procure um veterinário, um médico veterinário que possa dar esse atendimento a domicílio e que possa orientar sobre como tratar o seu bichinho, como tratar, quais são os problemas que ele pode ter, como alimentar, né? Tomar todos esses cuidados aí de uma forma preventiva e creio que é como um pediatra, né? Você tem que ter aquela continuidade, né? O médico que vai saber a história do teu pet, do seu, né? Do teu animalzinho. Sim, com certeza. Bom, muito bom, Flávia. Bom, eu acho que é muito legal isso, é um mercado realmente muito crescente e cada vez mais a gente vê coisas novas nesse mercado pet, sobre até terapia, eu tenho visto ultimamente como que pode, né? Interessante como que mudou mesmo o cenário com relação aos pets e ao que você colocou agora, fazem parte também da família. E olha, e boa sorte, acho que essa parte, principalmente do atendimento domiciliar, é fantástico, é uma área muito necessária, que é uma necessidade que já tem, as pessoas precisam saber que tem isso disponível, que tem profissionais disponíveis para isso, podem dar esse atendimento. Né? Então foi muito bom ter você aqui no Resenha Corporativa, podendo falar sobre isso, podendo passar para as pessoas que têm aonde procurar. Sim. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo. E vamos terminando por aqui com mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.